Essa é a certeza que temos, né? Que o Senhor, nosso Deus, Ele vive, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive para a honra e glória do Senhor. Nessa manhã, temos a alegria de receber aqui o pastor Adriano Veiga, não é? Que é pastor da 4ª Igreja Batista aqui em Governador Valadares e estará participando conosco desse culto, não é? Dessa mensagem, porque é uma mensagem compartilhada, não é isso? Por 3 pastores, e o tema é exatamente a segunda vinda de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala sobre isso, quais as correntes, não é, que existem sobre isso, vamos sem aprofundar muito, mas vamos também, de alguma maneira, tecer algum comentário sobre isso. Pastor Adriano, é um prazer ter o irmão aqui, sinta-se bem aqui conosco. É um prazer, pastor Hélio, poder estar com os irmãos e a gente compartilhar desse momento tão importante. E eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs da 1ª Igreja Batista, também da 4ª Igreja Batista, que estão nos acompanhando nesse momento, e a todos os demais irmãos da nossa associação e também espalhados aí pelo nosso país. Que Deus abençoe a cada um. É um prazer poder compartilhar aqui com o pastor Alessandro, pastor Hélio, esse momento que é um momento tão significativo para nós, de podermos caminhar juntos aqui nessa mensagem compartilhada. Obrigado. Amém. Seja bem-vindo. Também está participando conosco o nosso querido pastor Alessandro Petrucci, que é um dos pastores aqui da 1ª Igreja Batista, e ele sempre tem palavras muito boas, não é? É um professor de teologia, então certamente vai contribuir muito aqui para a nossa discussão e para esse tempo de aprendizado. Pastor Petrucci, seja bem-vindo. Prazer todo meu, né? Vamos caminhar agora no estudo da palavra, crescer mais e mais, glorificar o nome de Deus e trazer uma mensagem de despertamento e entendimento da palavra de Deus, para que possamos crescer juntos no entendimento dessa verdade. Que bom, graças a Deus. Você que está em casa, eu te convido para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24 e Mateus 25, né, são 2 capítulos da Bíblia que fazem parte do chamado sermão profético ministrado por Jesus, também chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, quando Jesus, principalmente nesses 2 capítulos, 24 e 25, ele dá algum ensinamento sobre a sua segunda vinda, né? Fala dos sinais que precederão. Aqui ele conta algumas parábolas, não é? Para exemplificar como era próprio do Senhor Jesus, não é? Aqui nós temos a parábola da vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo fiel e do servo mau. No capítulo 25, a parábola das 10 virgens, conhecidíssima, não é? A parábola dos talentos, não é? Ele fala sobre o grande julgamento. Então, entendemos que esses 2 capítulos, eles são capítulos essenciais, não é? Também trazido por outros evangelistas, não é? Essas palavras do Senhor Jesus, e que nos dão uma ideia do que está por vir. E eu quero ler com você agora o capítulo 24, a partir do versículo 3, para nos servir já de embasamento aqui, e já para iniciarmos a nossa conversa, não é? Mateus 24, a partir do versículo de número 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome e dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário
que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Que Deus abençoe a sua palavra lida, para o nosso coração. Jesus, então, faz essa introdução, vamos chamar assim, desse sermão, dessa ministração que ele vai fazer para os discípulos. Eles estão no Monte das Oliveiras, e ali os discípulos fazem a Jesus, no versículo 3 do texto que lemos, uma pergunta interessante. Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Qual será o final? Quando essas coisas vão acontecer? E Jesus, então, passa a explicar os sinais da sua vinda. E eu queria ouvir dos nossos queridos pastores que estão conosco, Jesus está fazendo aqui uma introdução, não é isso? Ao que ele vai ensinar aos discípulos e a nós também. Como, pastor Adriano, como o irmão vê essa introdução feita por Jesus? Será que isso já aconteceu na história da igreja, ou ainda vai acontecer? Como é que o irmão percebe esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus? Bem, eu percebo, meus irmãos, que nós precisamos entender que Jesus faz referência a muitas coisas que na história já aconteceram, mas que também estão acontecendo. Não dá para a gente situar, exemplo, coronavírus com o texto tal ou texto tal. É impossível fazer essa inferência. Porém, nós concordamos que há um contexto, pastor Hélio, de que nós precisamos entender e fazer uma leitura a respeito da nossa expectativa da vinda de Jesus. Eu gosto muito do texto de Paulo, Coríntios 13, 12, quando ele diz assim: agora, pois, vemos como enigma em espelho, mas então veremos face a face e conheceremos como também somos conhecidos. Chegará o tempo que nós vamos conhecer todas estas coisas, todos esses mistérios, podemos dizer assim. Até porque, quando estivermos com o Senhor, nós conheceremos como também somos conhecidos. Esse texto me enche de esperança em relação à segunda vinda de Cristo, porque me dá a certeza de que todas as coisas estão caminhando para esse momento. Quando Jesus introduz e diz que nós ouviremos falar destas coisas, guerras, rumores de guerras, doenças e tantas outras, o que me faz pensar é que o Senhor Jesus quer que nós estejamos alertas, estejamos atentos, estejamos com o nosso coração focado nele, e esse coração focado tem a ver com vigiar e orar, em buscar a face do Senhor. E quando ouvirmos dessas coisas, não precisamos ficar ansiosos, preocupados. Jesus está dando uma palavra que traz paz e esperança ao coração dos seus discípulos naquele momento. É o momento de nós, hoje, nos focarmos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, entendendo que temos um relacionamento íntimo com Ele. Então, estudar o fim não é desvendar mistérios, mas é encher-se de esperança e aguardar a salvação do Senhor. Entendo essa introdução, Jesus está trazendo tranquilidade ao coração nosso e dos seus discípulos na ocasião, que foi aí a resposta da pergunta, Jesus responde essa pergunta com esses 2 próximos capítulos aí.
Sim. Pastor Alessandro, essas coisas, né, como disse o nosso querido pastor Adriano, elas já aconteceram. Os terremotos, né, de que fala aqui, guerras, falsos profetas, fome e epidemias, não é a primeira, não é? Há 102 anos atrás, tivemos a chamada gripe espanhola, não é? 25 milhões de mortos. Foi na época da Primeira Guerra Mundial, e a gripe espanhola matou mais gente do que a Primeira Guerra toda e a Segunda Guerra toda. Interessante isso, né? E por isso que alguém está dizendo que essa é a Terceira Guerra Mundial. Mas, enfim, essas coisas sempre aconteceram em alguma medida, e quando elas aconteceram, certamente levantou no meio cristão, no meio do povo de Deus, especulações sobre a proximidade da vinda de Cristo. Por que pensar que agora, em 2020, isso se aplica para nós hoje e que Jesus está às portas? Bem, a gente não pode só olhar para o coronavírus. A gente tem que abrir o nosso leque econômico, leque mundial, político, geográfico, entender o que está acontecendo na humanidade, compreender vários processos para então chegarmos a essa conclusão. A palavra de Cristo foi: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então a ideia de Cristo é que a gente não seja enganado. Então a explicação que ele dá aqui em Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21 e Marcos 13, que são os 3 textos que relembram o seu sermão profético, são para que a gente não caia no engano. Então o que ele vai mostrando para nós representa um processo onde nós precisamos estar atentos, vigilantes, como o pastor Adriano colocou, e lembrando que a qualquer momento, porque a vinda dele será como de um ladrão, algo pode acontecer, mas os vigilantes estão atentos e não serão pegos de surpresa. Então, não é somente os fatores que estão aqui no capítulo 24 e 25 que nos levam a crer que Jesus está às portas. Há textos como 1ª e 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, há textos no livro de Apocalipse, há textos também, né, no Antigo Testamento que remotam a questão da vinda de Cristo. Então, todo esse processo nos faz entender que Jesus ele está, sim, preparando toda a igreja, preparando todo o ambiente para a vinda dele. Por isso, a gente precisa continuar confiando. Ele vai voltar, a gente não pode perder a esperança, mas ao mesmo tempo não podemos entrar em pânico, entrar em desespero, falar coisas que não deve, sem partir do texto sagrado para a nossa melhor compreensão. Muito bem. Mas Jesus, pastor Adriano, principalmente nesse versículo 8 que lemos, né, de Mateus 24, diz assim, olha: porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Parece que quando Jesus marca assim, o princípio das dores, ele está falando de um evento único, não é? Que vai anteceder a sua segunda vinda. O irmão acha que alguém me fez essa pergunta essa semana, né? O irmão acha que nós estamos no princípio das dores? Ou não? Ainda não é, ainda está mais para frente. Eu creio que nós estamos no princípio das dores. Que nós ainda estamos nesse princípio. Não como algo que a gente possa situar. Esse é o princípio, esse é o meio, né? Mas nós estamos sim no princípio das dores. Eu vejo que esses eventos, assim como no passado nós tivemos pestes e guerras, e os milhões de pessoas que morreram a partir dessas catástrofes e tragédias, e até hoje, não é? Eu vejo que nós estamos, sim, observando o mundo e os fatos e os acontecimentos nos apontam o princípio das dores. Então, se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus fala, verso 9, então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A primeira perseguição que a igreja sofreu, a partir do 1º século, nos faz pensar e ver que realmente, desde o início, a pregação do evangelho começa a se expandir, a igreja é perseguida, tentam literalmente matar a igreja, isso a gente vê, e nesse contexto de perseguição, a igreja, ela permanece fiel.
pregando a palavra, se envolvendo cada vez mais com o Senhor, e quanto mais perseguida, mais ela crescia. E isso faz com que a gente entenda que o Senhor está no mundo, está presente. O Espírito Santo, que é Deus, se faz presente no mundo, justamente para que a gente entenda que a obra do Senhor continua. Nada pode parar a obra do Senhor, por mais que os homens tentem com as mais variadas perseguições. A perseguição que nós podemos ver que hoje há uma apostasia em não conhecendo as Escrituras, cada vez mais nós vemos que há o contexto de uma perseguição velada, podemos dizer assim, que é essa secularização da sociedade. É um tipo de perseguição. A igreja precisa estar atenta, estar vigiando e orando, porque, na verdade, nós caminhamos para o fim. Eu creio que nós estamos caminhando para o fim. Porque, na verdade, quando a gente fala de esperança em Cristo, nós, como crentes, precisamos almejar isso, querer isso. Nenhum dos nossos projetos pessoais precisa ou deve estar acima desse desejo maior que é realmente estar com o Senhor, presenciar a volta de Cristo. Então nós temos que ter essa percepção. Pastor, posso complementar uma questão aqui? Deve. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo já está discorrendo sobre a volta de Cristo. Ele diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Então, isso que o Adriano está colocando aqui é muito sério. Nós não estamos percebendo esse espírito da apostasia, esse comportamento que está apostatando da fé. Você vê da boca de pastores, da boca de líderes, falas que você fala assim: pera, esse cara é servo de Deus? Então está confundindo os santos, está confundindo os salvos. Os salvos não estão compreendendo o que está acontecendo com a igreja por causa das falácias, por causa dos sofismas, dos enganos que estão no ar. Isso já é princípio das dores. Isso já é propósito para a gente se alertar, para a gente ficar atento. Porque a partir do engano mental, a partir da falta de entendimento nosso, nós vamos entrar em enrascadas espirituais e vamos entrar em problemas e daqui a pouco, sim, perseguição vem, a gente não resiste, como a igreja primitiva resistiu à perseguição dos anos 70 ali, que destruiu Jerusalém. Então a gente precisa ficar muito atento, porque um dos primeiros passos para ver se a coisa está ficando mesmo complicada, que envolve os princípios das dores, também é a apostasia da fé. Hoje você vê um movimento fortíssimo, crescente, até abaixo nesse texto aqui, nós temos Paulo usando um termo muito interessante, que é a operação do erro. Né? A operação do erro está implantada na cabeça das pessoas. Elas acham hoje que o errado está certo. Por isso que a vinda de Cristo será como nos tempos de Noé. As pessoas vão achar que está tudo bem, mas não está. Então nós temos que ficar alerta e atentos com relação a isso. Espera aí, você falou muita coisa aí que a gente precisa explicar, né? Eu recebi essa semana um questionamento de um amigo, né? Disse assim: eu estou vendo várias mensagens de pastores na internet. Essa pessoa dizia, né? E realmente a pastorada está tudo na internet agora, não é? E grava vídeo, em pé, deitado, e é bom que nós vamos adquirindo essa expertise, né? E damos graças a Deus, inclusive, pela equipe aqui da nossa primeira igreja, que Deus tem usado para nos abençoar e podemos levar essa imagem com qualidade para você, guardando aqui todos os cuidados, né, necessários, álcool em gel, sabão, nós tomamos banho também, que a gente até perfume a gente passa. Até perfume. E nós é pobre, mas nós é tudo limpinho. Mas aquela pessoa que falava comigo, ela disse assim: não seria esse o momento em que todo mundo, e a maioria das mensagens, segundo ele, eu não posso ver todas, aliás, eu não estou nem conseguindo ver tanta coisa que eu recebo, tanto vídeo, tanta coisa, mas assim, a maioria das mensagens está acalmando o povo. E aí disse assim: os crentes são esquisitos, porque quando é o momento de aproveitar uma crise como essa que está acontecendo para alarmar o povo e para falar sobre a vinda de Cristo, e para falar sobre essa apostasia, sobre esse problema todo, nós estamos querendo acalmar. Não, vai passar,
O que a gente tem que fazer? O que vocês acham? Nós temos que pôr pilha no povo sobre a vinda de Jesus ou vamos acalmar o povo? Como é que é isso, pastor? Eu vejo que é possível fazer as duas coisas. Nós precisamos alertar, precisamos pregar sim o Evangelho, a palavra, precisamos estar atentos àquilo que a palavra diz. Ao mesmo tempo, temos que colocar o nosso povo para orar, para buscar o Senhor e a sua palavra, conhecer a palavra, para que a gente entenda que é necessário estar alerta e muito mais pregando o Evangelho. A nossa missão não é simplesmente analisar o mundo e falar, Jesus está voltando, e ficar por isso mesmo. Nós precisamos nos envolver com o Evangelho, com Cristo, precisamos entender que há um contexto, e aqui eu cito Paulo escrevendo a Timóteo, sobre as várias admoestações que ele faz a Timóteo, que ele diz o seguinte, que o fim dessa admoestação, capítulo 1, verso 5, o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma fé atuante, uma fé verdadeira, uma fé que aponta, sim, para nos voltarmos para o Evangelho, para conhecermos a palavra. Jesus, ainda em Mateus, fala que errais não conhecendo as Escrituras. E aí a gente entende a necessidade que o crente tem de estudar a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor e de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Esse é um tempo que urge a necessidade de continuarmos a pregação do Evangelho de Cristo. Não nos percamos em teorias. O povo de Deus tem uma tendência, pastores principalmente, né, de teorizar demais. Não, a prática é o amor não fingido, uma fé verdadeira, alicerçada na palavra, onde a gente, nesse tempo, é desafiado a afirmar e reafirmar a nossa fé, com muita dependência de Deus. Adriano, eu percebo também que nós não estamos entendendo alguns textos que não tem nada a ver com escatologia, como Romanos 8. Romanos 8 deixa claro que o povo de Deus já é vencedor por Cristo. Sim. Então nós não temos que caminhar numa viés de, meu Deus, o mundo vai acabar, estou perdido. Não, nós não estamos perdidos. O povo de Deus não está perdido de maneira nenhuma. Nós pertencemos a Cristo, Ele é o nosso Senhor, é o Rei que vai vir buscar a sua igreja, é o Rei que vai reinar por toda a eternidade. Nós não temos que temer, isso já é o consolo. E nós precisamos trabalhar para que não aconteça o alarmismo, porque o alarmismo é problemático. É a colocação de uma realidade que está muito voltada para a questão da mídia, etc., e outros interesses. Mas nós temos que ser realistas, nós não podemos fugir da realidade. E é nesse contexto que eu vejo a palavra de Deus nos trazendo para mais perto de Cristo, perto de Deus, perto uns dos outros. Cuidar uns dos outros é importante nesse momento. Então, essa é uma forma de cuidar, de não entrar para o caminho do alarmismo. Mas nós temos a segurança. Mais que vencedor, não é uma pessoa alienada, é uma pessoa com os pés na realidade, entendendo o mundo que está à sua volta, cercado dos princípios da palavra de Deus. Então, o mais que vencedor não é uma pessoa que sai por aí dizendo, me perdi, né? O que eu faço agora? Quem vai me defender? Ele não está entendendo nem a salvação. Nem a salvação. Então, ele precisa rever esses conceitos, né? Nós temos pergunta aí já do pessoal de casa que está acompanhando. Muito se falou sobre apostasia, mas o que seria essa apostasia? Qual o significado? O pastor Alessandro já começou a falar mal da apostasia, continua. Vou falar mal da apostasia mais um pouquinho. Gente, apostasia é você se afastar da fé. É você não confiar mais em Deus de maneira plena, de maneira séria. É você não desenvolver no seu coração a crença correta a partir das Escrituras. Porque qual que é o grande perigo agora nesse tempo? É a gente começar a basear a nossa crença na palavra a partir dos acontecimentos. O caminho tem que ser o contrário. É a partir da palavra que eu vou observar os acontecimentos. A partir do que a Bíblia diz, a partir do que a palavra de Deus me ensina, é que eu vou caminhar no sentido de entender o que está acontecendo. Crise econômica, coronavírus, apostasia e muitas e outras questões que nós temos nos textos bíblicos. A partir dessa leitura é que eu começo a criar e desenvolver uma observação. O apóstata é aquele que só está pensando em si mesmo. Se você for na carta de Paulo a Timóteo, Timóteo fala, tempos difíceis estão chegando.
mente cauterizada, comichão nos ouvidos, as pessoas estão cada dia mais amantes só de si mesmos. Então isso é fruto de uma apostasia, de pessoas que estão deixando a fé em Deus de lado e crendo somente naquilo que é visível, naquilo que é palpável. É hora de exercermos a nossa fé naquilo que não se vê. Crer naquilo que não se vê é o momento. Por isso é importante você entender a questão da apostasia, para você não cair no erro de achar que é Deus e não é Deus. Como, por exemplo, um dos assuntos de Mateus capítulo 24, logo no início é Cristo falando: olha, muitos vão dizer que eu estou chegando, muitos vão dizer que eu estou ali, e não estou. Então nós temos que ter cautela com relação a isso. Se você acreditar que Cristo já chegou, você pode estar apostatando da fé, porque a Bíblia não diz que ele já chegou. Então é importante que você pense assim a partir da Bíblia. Eu quero citar Mateus 24, ainda na sequência, né? Jesus dizendo o seguinte, verso 23 e 24: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Há uma semelhança, e a gente precisa entender que há aqui um contexto de coisas que parecem, mas na verdade não são. Os mais antigos vão lembrar aí do que parecia, mas não era, né? Parece, mas não é. Então, veja que o que Jesus está dizendo, a apostasia tem a ver com acreditar naquilo que não é verdade. Quantos ensinos hoje estão fora da Bíblia e os cristãos não estão checando se estão na Bíblia? Alguns, né? Quantos estão ouvindo mentiras e acreditando nelas e seguindo falsos mestres e falsos profetas? Sim. Então, eu vejo que a apostasia tem a ver com esse seguir falsos ensinamentos, em que a experiência pessoal, muitas vezes, está acima da palavra de Deus. É o que você falou. A gente tem que estudar a Bíblia e analisar as coisas à luz da Bíblia. Nós não podemos seguir cegamente certos ensinos e perder de vista a verdade da palavra de Deus. Então, a apostasia também é esse distanciamento da verdade da palavra, quando as pessoas admiram o que alguém está ensinando e vão seguir, contrariando o que Cristo mandou fazer. É interessante quando nós lemos também, colegas, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o pastor Alessandro já citou, não é? Principalmente no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, parece que essa ideia dessa urgência da pregação da segunda vinda de Cristo aconteceu, claro, no primeiro século, porque nós precisamos ler a Bíblia com o olhar daquele povo do primeiro século, porque, em princípio, Paulo, por exemplo, quando escrevia, ou mesmo os evangelistas, quando registraram a história de Jesus, eles não tinham em mente que chegaria até nós. Eles não escreveram para a posteridade, escreveram para uma pessoa, para uma igreja, etc. Para resolver um problema momentâneo, local. Sim. É claro que o Espírito Santo já tinha em mente transformar essa escritura em uma escritura, digamos, universal, que chegaria até nós. Então, a pregação da vinda iminente, repentina, rápida do Senhor Jesus estava no coração daqueles primeiros cristãos, porque aqueles que viram o Senhor Jesus ser assunto aos céus, o anjo disse: do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Então, eles entenderam que eram eles. E o que acontecia no primeiro século? Muitos cristãos, muitas testemunhas oculares de Jesus e dos apóstolos estavam morrendo. E os cristãos mais novos começaram a perder a esperança. Paulo, aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz assim, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele falava dos que já morreram, aquelas testemunhas oculares, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram.
porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo para os cristãos de Tessalônica o seguinte: olha, vocês não devem perder a esperança, porque uma coisa é certa, Jesus vem. Aqueles que já morreram, eles estão tranquilos, eles vão ressuscitar, etc. E ele se inclui, interessante, entre aqueles que estariam vivos para a vinda de Jesus. Ele diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso quer dizer, de alguma maneira, que a segunda vinda de Cristo, a sua iminência, a sua volta próxima, ela deve ser uma mensagem perene da igreja, ou seja, em todas as épocas, em todos os tempos. Nós precisamos, independente dos sinais, porque sempre eles estão acontecendo, mas talvez não quer dizer, de alguma maneira, que essa é uma mensagem que precisa ser pregada, ou seja, pregar que Jesus, para que os cristãos vivam hoje, como se Cristo voltasse hoje. Sim. Por quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é o nascimento, é a vida, é a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Então, quando você entende que a volta de Cristo também é parte de todo o processo para a compreensão do Evangelho, ela tem que ser anunciada também a tempo e fora de tempo. Ela precisa ser avisada às pessoas: olha, vocês não estão lidando com alguém que vai ficar distante a eternidade inteira. Um dia haverá um encontro. Um dia haverá a questão da responsabilidade individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Segundo Paulo, os que já dormem vão ressuscitar primeiro e ter um encontro com o Senhor nos ares. Os que não dormem serão arrebatados. Então, haverá mas vai ter o encontro. Se vai ser antes, depois, no meio, sabe? Como vai ser o arrebatamento, se vai ser pré-tribulação, pós-tribulação, se é mesotribulacionista, né, ou mid-tribulacionista, é no meio da tribulação. Então, a gente não tem noção clara, né, de quando haverá isso. Mas a noção que nós temos haverá um encontro com o Senhor. Quando? Quando Ele nos chamar. E a partir daí, então, nós temos que incluir isso nessa conversa para que as pessoas tenham um entendimento claro que há uma responsabilidade também final em meio a todo esse processo. E a palavra... Se existem alguns sinais, eu posso dizer, não tendo cumprido todos esses sinais, né, porque há algumas teorias, né, acerca da vinda de Jesus, que diz que tem que cumprir alguns sinais, algumas fases, né, de milênio, de tribulação, de pós-tribulação, de Jesus vem, Jesus volta. Tem uma teoria que, inclusive, a gente nem pode falar que é segunda vinda, é terceira vinda, porque ele já vem uma vez, vem mais uma para arrebatar a igreja, depois vem de novo para julgar todo mundo. Enfim, mas nós não precisamos esperar todos esses sinais para pregar que Jesus vem? Quando é lido Tessalonicenses 4, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, dá uma ideia de um consolo perene. Quando Paulo fala que haverá a vinda do Senhor com os remidos, e aí o próprio Jesus falou sobre isso, voltando a Mateus 24, né? Com poder e glória, poder e grande glória, né? A vinda do Filho do Homem. E aí a gente entende que, como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. E aí a gente entende que há, sim, a ressurreição dos que daqui já foram, já partiram, já dormiram no Senhor, e o contexto que nós precisamos entender, que isso é um consolo perene, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque os apóstolos criam que eles, ainda estando vivos, seriam arrebatados, estariam com o Senhor.
Ah, morreram alguns. Não, então esses que já morreram no Senhor vão aparecer com o Senhor primeiro, retornarão com o Senhor, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, há esse contexto de fé e esperança. Deixa eu mudar a pergunta, então. Sim. Deixa eu mudar a pergunta, que você está enrolando. Com todo respeito. Você crê que você vai ser arrebatado? Creio. Por quê? Por causa justamente dessa palavra. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então você crê que Jesus vem? Eu creio que Jesus você vem. vai estar vivo? Eu vou estar vivo. Você está jovem ainda? Estou jovem, novo. Mas e se eu tiver morrido? Eu creio que eu ressuscitarei primeiramente. Aí já é outro contexto. Mas eu creio que Jesus vem nesse tempo. Mas pastor, mas e se o senhor morrer amanhã e tal? Vou ressuscitar com ele, então não há. Essa era a fé dos primeiros cristãos. A fé dos primeiros cristãos. Que acompanharam os cristãos ao longo da história e que precisa estar viva no nosso coração. Porque muitas vezes, eu estou provocando os dois aqui, mas até de que muitas vezes, né, pastor Alessandro, a vida secular, o secularismo, isso que você chamou aí dessa apostasia, por que é apostasia? Apostasia não é uma negação da fé muito clara, mas é, digamos, uma desistência da fé. É você acostumar, porque a apostasia tem a ver com o cristianismo, com aquele que era cristão e de alguma maneira apostatou da fé, ele abandonou a fé. Então, você abandona na medida em que você não crê mais nessas verdades. A Europa hoje vive, por exemplo, um tempo que eles estão chamando de pós-cristianismo, não é? É um tempo de apostasia, é você se aferrar às coisas materiais, né? E muitos cristãos estão vivendo assim. A vinda de Jesus está muito longe ainda, precisa acontecer o milênio, Jesus precisa vir mais uma vez, depois voltar de novo. Ou alguns dizem assim, Jesus já vem em silêncio, ninguém viu, porque ele diz aqui, igual Paulo mesmo, aqui aos Tessalonicenses capítulo 5, né? Ele diz no verso 2, vocês sabem que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então diz, não, o ladrão vem, mas ninguém vê. É nesse sentido. O ladrão veio, roubou alguma coisa e foi embora, você não viu. É esse sentido de Jesus que vem como ladrão de noite. Mas ele veio escondidinho já uma vez, e arrebatou a igreja. Inclusive, uma música que nós temos escutado muito é aquela: o mercado está vazio, o trabalho. Essa é uma linha teológica que prevê a vinda de Cristo em 3 etapas, né? Porque ele vem e vai retirar a igreja do mundo. Sim. De maneira silenciosa, não é? E é interessante que muitos grandes teólogos criam nessa teoria. Pastor, o verso 3 tem muito a ver também com o que você está falando. Olha só, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, assim, é a vinda de um ladrão? É uma vinda de um ladrão. E muita gente está assim, não é porque ele veio escondidinho, estou tranquilo. É porque ele vem a qualquer hora, é isso? Ele vem a qualquer hora. Você não sabe. Você não tem noção. Você sabe que há ladrão por aí. Agora, que hora que vai pular o muro, a gente não tem noção. Então, essa palavra ela tem muito mais a ver com a iminência da vinda de Cristo do que com a forma. Com uma vinda silenciosa, subreptícia, que ninguém percebe. É isso, né, pastor? A expressão virá como ladrão de noite tem a ver com a surpresa. É surpreendente. Agora, recentemente, eu recebi uma notícia de que há uma previsão de que Jesus retornaria amanhã, 6 de abril. Há uma outra previsão que Jesus volta na quarta-feira, 8 de abril. E se ele voltar na terça, dia 7, frustrou todo mundo. Então, na verdade, não existe possibilidade de se prever a volta de Jesus. O dia e a hora, né? O dia e a hora. Eu gostei dessa. Eu gostaria que ele viesse daqui a pouco, antes de meio-dia. Depois do almoço, melhor não? Depois do almoço, franguinho com quiabo, né? Mas a gente não sei para quem está fazendo o jejum, que aí não vai fazer diferença. Só mais fácil. Só mais leve. Tem muita pergunta, mas, viu, gente? Na verdade, só para situar aqui algo que já foi citado, no versículo 3, 1 Tessalonicenses 5:3, mas o 4 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. A volta de Jesus não pode ser surpresa para o crente. Não pode. Ela é aguardada, ela alimenta a nossa esperança. Então, o texto, o 3, está fazendo uma referência àqueles que não têm Cristo como Salvador, aqueles que vivem na apostasia
que tentaram, talvez assim, ter nome de cristão, mas que foram esfriando e que não têm características ali de aguardar a volta de Jesus. Veja, verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Essa sobriedade do cristão, que Cristo nos chama para ter, é algo impressionante na vivência cristã. O cristão, ele está aguardando o Senhor, a qualquer momento ele vem, nós queremos que ele venha, nós almejamos a sua vinda, a sua volta, e nos consolamos com isso, nos preenchemos com isso. O Espírito Santo atua em nós nesse sentido aí. Muito bem, nós temos perguntas. E eu quero dizer a quem está em casa que pode também mandar o seu pedido de oração, que no final aqui do culto nós vamos orar por todos os pedidos. Viu, Nadir? Tem gente reclamando que não está lendo o pedido dele aqui. Pois é, ué. Fica atento aí. Mas tem pergunta? Temos. Vai responder uma por uma, né? Pode ser? Porque são temas diferentes as perguntas. Então vamos lá, a gente vai administrar. Então vamos para a primeira. Os salvos passarão pela grande tribulação? Nós temos que mandar uma orientação assim, pergunta difícil não vale, né? Não, vamos lá. Existem teorias, tá? Existem teorias com relação a essa questão. Então você tem o pré-tribulacionista, é aquele que crê que no início de todo o processo, Cristo vai arrebatar a igreja. Esses são os pré-tribulacionistas. Os mesotribulacionistas creem que no meio, quando se cumprir os 1260 dias, ou os 3 anos e meio, a igreja então será retirada da terra, tá? E aí sim inicia um processo mais complexo de tribulação, que no caso seria a grande tribulação. E há aqueles que defendem que há o pós-tribulacionismo, aqueles que creem que a igreja passará, sim, pela tribulação, pela grande tribulação, aí depois desse processo Cristo retira a igreja daqui e leva a igreja para si. Tá? Então existem 3 teorias com relação a essa questão. Mas nós não já estamos vivendo na tribulação, não? Então, vai vir mais tribulação ainda? Vai vir mais tribulação e tudo mais, já não vai tá vir mais tribulação não? ainda. A coisa vai ficar mais apertada ainda. Agora me fugiu o texto bíblico, mas se não me engano é Lucas 21, onde Cristo fala que virá algo que nunca se houve precedente sobre todo o mundo. Então é algo assim muito grande, é algo que vai envolver todo mundo, porque há uma teoria da questão de que a grande tribulação já aconteceu no ano 70, quando destruiu Jerusalém. Então essa teoria defende que ali sim a igreja foi perseguida de maneira a ser massacrada. Mas o texto de Lucas, se não me engano, ele fala que todo mundo sofrerá. Então Jerusalém foi só um espaço, um local, não foi o mundo todo. Então ali foi uma tribulação, não uma grande tribulação. O pessoal está pedindo para vocês falarem mais normal, sem muita teologia, branco no branco, preto no preto, mais simples, a linguagem mais simples. Isso, só ainda voltando nessa questão da tribulação, nós precisamos entender, e nós batistas, não é? Principalmente, temos uma máxima, que é assim: onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia cala, a gente cala. Então, sobre essa questão do milênio, por exemplo, que tem a ver com a chamada grande tribulação, não é? Nós temos teorias diversas, porque a Bíblia não é clara a esse respeito. Não é. Então, a questão da tribulação, há uma teoria, como o pastor já explicou, não é? Que vai advogar que nós já estamos na grande tribulação, não é? Porque ela tem a ver com o milênio. O milênio ele só é citado uma vez na Bíblia, no livro do Apocalipse, mas em lugar nenhum. Então, quer dizer, pegar um versículo bíblico e a partir dele criar toda uma celeuma, eu particularmente não sou muito favorável. Então, essas correntes, o que é o milênio? Está lá em Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 22, se tiver como colocar aí para o povo acompanhar. Diz lá: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então,
mas antes do milênio, que é um tempo em que Satanás vai ficar amarrado por 1000 anos, não é? Ou depois vai acontecer a grande tribulação, onde o mundo realmente entrará num colapso terrível, não é? Com o surgimento do anticristo, né? E seriam 7 anos da grande tribulação. A questão é, e a pergunta é essa: os salvos vão participar da grande tribulação? Desse momento? Uma teoria diz que não, eles serão arrebatados, serão tirados da terra. É a teoria que do mercado está vazio, né? Que é o chamado pré-milenismo dispensacionalista, né? Ele crê que a igreja ela será retirada e Satanás vai realmente comandar a coisa por aqui, dando uma oportunidade, inclusive, para os judeus também se arrependerem, né? Como se Deus tivesse um plano especial para os judeus e etc. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa ser bem claro, né? Nós, os batistas, não temos fechamento doutrinário acerca disso, porque entendemos que isso não é uma doutrina, mas é uma visão escatológica, e que não muda o cerne. Qual que é o cerne? Qual que é o básico? Jesus vem buscar a sua igreja. Os salvos reinarão com ele pela eternidade. Os perdidos vão para o inferno, para o tormento eterno. Isso todo mundo concorda. Então, isso é o básico, isso nós pregamos. Isso os púlpitos batistas e de igrejas mais tradicionais, históricas, como os presbiterianos, principalmente, os nossos púlpitos estão cheios desse tipo de mensagem, porque é isso que a Bíblia fala claramente. Claramente. Isso a Bíblia é clara. Mas, se vai ter uma tribulação, se Jesus vem para arrebatar a igreja, os textos bíblicos, na minha opinião, os colegas podem até discordar, se quiser, mas não são claros sobre isso. Uma outra versão, né, são os pré-milenistas históricos, que pensam realmente que o milênio acontecerá, esses 1000 anos em que Satanás estará preso, né, será depois da grande tribulação, desse tempo terrível. Então, Jesus vem e vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Ele vem para ser um governo temporal. Esse é o pré-milenismo histórico, né? Onde Charles Spurgeon, George Eldon Ladd, que é um escritor sobre o Novo Testamento muito famoso, eles creem nisso, inclusive. Jesus vem, governa 1000 anos aqui, o Satanás fica amarrado nesse tempo, e depois depois vem então a condenação e etc. O dispensacionalista ele inclui Israel nisso. A grande diferença é essa, né? O dispensacionalismo é mais novo, é uma ideia mais nova. Ele inclui Israel na salvação, dando na minha opinião, sempre, né, um jeitinho aí para os judeus. E tem aqueles que são os pós-milenistas, que têm uma visão assim, muito, digamos, romântica, né? Uma visão muito positiva da vida, né? Que Jesus vem, o milênio vai ser um tempo de grande desenvolvimento global, crescimento econômico, político, né? Os judeus também vão se converter a Jesus nesse período, né? Os judeus vão reconhecer Jesus como Messias, o pardal vai andar junto com a serpente, uma bênção, uma coisa maravilhosa, ou seja, o mundo vai melhorar. Essa é a ideia. Grandes teólogos como John Knox, Jonathan Edwards e vários outros tinham essa ideia do pós-milenismo. A minha posição, vou dar a minha posição, que é uma posição mais tradicional, digamos assim, no meio protestante histórico. O milênio no Apocalipse, que é um livro profundamente simbólico, né? Por que só essa parte de Apocalipse 20, versículo 2, é que a gente contaria como algo real, se o livro é cheio de simbolismo? Então, eu me junto àqueles que creem que o milênio não é necessariamente 1000 anos, que a grande tribulação não são necessariamente 7 anos, mas que o milênio, ele já aconteceu
desde a primeira vinda de Cristo, e ele está acontecendo até a segunda vinda de Cristo, não é? E que Cristo, nesse momento, está reinando à direita do Pai, não é? E que nós já estamos nesse período, porque o poder de Satanás, por mais poderoso que ele seja, é um poder limitado, não é? Ele não tem todo o poder, não é? E eu entendo que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Então nós já estamos, na minha opinião, é chamado de amilenismo, né? Muito embora eu não concorde com essa versão, porque amilenismo dá a ideia de negação do milênio. Nós não negamos o milênio, nós só entendemos que ele não é literal de 1000 anos, porque a Bíblia diz que o tempo de Deus é diferente, a contagem de Deus é diferente da nossa, não é? Então, nesse caso, nós já estamos no milênio, já estamos na grande tribulação e aguardamos Jesus para a segunda vinda, segunda e última vinda, que não será escondidinha, não tem negócio do mercado estar vazio, não vai sumir ninguém, os aviões não vão ficar sem os pilotos, nada disso. Mas será visível, muito clara, vai tocar a trombeta, todo olho verá, todo ouvido ouvirá a trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Amém. E não aceito que ninguém discorde. Claro. Olha que só, não. Mas vamos só ouvir mais perguntas? Nós temos mais perguntas, e aí eu queria pedir que os pastores fossem mais diretos, por causa do tempo, e nós temos várias perguntas. A segunda pergunta é: o texto fala que Cristo voltará quando todo mundo ouvir falar de Cristo. Qual o sentido que voltará quando todos ouvirem? 1 minuto e meio para a resposta. Rapidamente. Posso situar isso aí rapidinho? Eu entendo que Jesus, a prioridade da igreja, irmãos, não nos esqueçamos, a prioridade da igreja é pregar o Evangelho. A prioridade da igreja não é fazer teologia, não é seguir corrente A, B, C ou D. É crer naquilo que a Bíblia diz, como diz o pastor Hélio, e não ficar especulando. As especulações, elas são problemáticas. E eu entendo que o Evangelho tem que ser pregado, sim, em todo o mundo, inclusive para os judeus. Não existe salvação sem aceitar Jesus como Salvador, sem arrependimento e sem fé. Nós precisamos entender isso. Que a prioridade da igreja é sim se envolver com o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho, se consagrar ao Senhor para fazer a vontade do Senhor. E aqui, 2 Pedro 3, quando o próprio Pedro está falando sobre a vinda do Senhor, eu faço alguns destaques, depois você pode em casa ler com calma esse capítulo, mas veja que interessante. Pedro diz que nós não podemos ser ignorantes em relação à volta do Senhor. Nós almejamos a volta do Senhor. E também diz que um ano para Deus é como um dia, para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, verso 8. Mas veja só, verso 7, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, a palavra criadora é também a palavra que destrói. Pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a igreja é salva. E eu noto que quando fala de tribulação, o pessoal tem um medo de morrer, incrível. Só fica atribulado. Fica atribulado. O pessoal tem um medo de morrer, incrível. Nós, como crentes em Cristo, não podemos ter medo de morrer, porque a morte é lucro. Paulo disse, o viver é Cristo. Então, se o viver foi Cristo, a morte será lucro. Nós não precisamos ficar atribulados com essa questão, será que a igreja vai viver isso ou aquilo? Então, eu quero dizer o seguinte, a prioridade da igreja é viver o Evangelho, testemunhar de Cristo, anunciar Cristo, pregar o Evangelho e aguardar com grande expectativa a volta do Senhor. Muito bem. Vamos ver outra pergunta para a gente caminhar para o encerramento, né? Podemos dizer que os irmãos que se afastam do Senhor e da comunhão é apostasia? 30 segundos para a resposta. Apostasia, o perito é o Alessandro. Rapidamente. Não necessariamente. Né? Você tem que estudar cada caso. Cada situação é uma situação. Não é que a pessoa se afastou, não está indo mais à igreja, ela apostatou da fé.
Isso aí é uma coisa que tem que ser avaliada a cada caso um caso. Próxima pergunta. Ouvi numa igreja, certa vez, que os não salvos vão ter uma segunda chance no fim, numa batalha que vai ter contra o anticristo. Ele ainda completou: seus familiares que morreram sem salvação terão outra chance. O que os senhores falam disso? O que os senhores falam disso? Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, ou a pessoa em vida ela tomou uma posição, ou então ela já se perdeu para todo sempre. Não compreendi estes prazos. 7 anos e 3 anos e meio. São linhas teológicas? Linhas teológicas. Enfim, eu penso o seguinte. Fica claro para todos o seguinte. Aceita Jesus Cristo. Você não entregou sua vida a Jesus, creia nele, entrega sua vida a ele, no nome do Senhor Jesus. E o que vier, nós vamos saber depois. Amém? Porque se você não tiver Jesus no seu coração, o final de tudo, 7 dias, 1000 anos, não interessa, você vai para o inferno. Então, crê em Jesus Cristo, e não existe uma verdade fechada sobre essas teorias, não. São teorias, não é doutrina, é teoria. Última pergunta. Nadine, mas só complementando aqui, estude as 70 semanas de Daniel, para você ter uma noção do que é essa questão de 7 anos, essa questão de 3 anos e meio. Estude 70 semanas de Daniel, que você vai compreender melhor esses detalhes. Última pergunta para encerrarmos. Existem várias linhas, mas o que é mais concreto? O que devemos crer com certeza? E encerramos as perguntas. Eu acho que você deve crer no amilenismo. E eu no pré. Que é, exatamente. Porque o pós-milenismo, né, tem uma ideia muito romântica, né, pastor? Que tudo vai melhorar. Não vai, irmãos. É o que o texto que o pastor Adriano acabou de ler. Vai acabar em fogo, as coisas vão piorar. Não é a segunda carta de Pedro? Isso. 3:9, por exemplo, foi o que eu preguei domingo passado. Não vai melhorar. Esse mundo não tem jeito. Então, pensar que aqui que Jesus vem para instaurar um reino secular, um reino humano, que Jerusalém vai restaurar. Irmãos, não conta com isso não. Em nome de Jesus. Né? Mas creia em Cristo Jesus. Né? Mas eu creio que essa pergunta é: o que devemos crer com certeza? Devemos crer na volta de Jesus. Na verdade... Mateus 24, 25 fala dos sinais. Né? Isso. E eles estão acontecendo. Vamos fazer um resumo de tudo que nós conversamos. Deixa eu fazer esse resumo. Faz aí. Mateus 24, 25, nós começamos por aí. Isso é inegável. Mateus 24, 25 é inegável. Você pode dizer assim: mas pastor, peste, guerra, tudo isso já falso Cristo, isso aconteceu o tempo todo da história. Sim. Por que aconteceu? Porque a chama da segunda vinda de Cristo tem que estar acesa no coração da igreja o tempo todo. Já aconteceu e vai acontecer. E, na minha opinião, cada vez vai ficar pior. Esse coronavírus, daqui a pouco, em nome de Jesus, daqui a pouco não, amanhã, porque nós não estamos orando hoje, amanhã o mundo não vai acabar não, pode até acabar, mas se não acabar, estou parecendo a Dilma, se não acabar, nós vamos estar curados desse corona, vamos voltar para a escola, vamos voltar para o trabalho, amém? Mas pode ser que daqui 10 anos, daqui 100 anos, surja outro pior ainda. Então, se melhorar de hoje para amanhã, dá glória a Deus, mas vai vir coisa pior. Então, é isso que Mateus 24, 25 está dizendo. E outra coisa que Mateus 24, 25, na parábola das 10 virgens, por exemplo, está nos ensinando, não é? Que nós precisamos estar alertas. A igreja, como os pastores disseram, não pode ser pega de surpresa. Jesus está às portas e ele pode vir hoje. Hoje ele pode aparecer o sinal dele, a trombeta soar e ele vir. E isso é a verdade clara da Escritura. Isso ninguém nega. Então, creia nisso de todo o coração. Se você quiser aprofundar, como o pastor falou, para você ler 70 Semanas de Daniel, tem livro à vontade. Mas, cuidado para você não ficar mais confuso do que ter essa certeza. Então, a certeza é essa. Jesus vem, os sinais vão preceder, e viva hoje, tenha a sua fé hoje, ore hoje, como se Cristo fosse voltar hoje. Essa é a verdade da palavra de Deus.
Tem uma última pergunta que a pessoa está insistindo bastante. E Ela era a última. é a última mesmo. Que é destinada a cada um, 30 segundos para cada um. Se vocês fossem fazer um fluxograma sobre a volta de Cristo, como seria isso? Tribulação, papapá, Jesus voltou. Quem gosta de fluxograma... Rapidinho. Porque para o amilenista não tem fluxograma. Rapidinho é complicado, né? Mas, Né? Para o amilenista, vai acontecer as coisas, ele volta. Ponto. Porque, como o amilenista pensa, a questão é simbólica. Então, se vai ser 10 anos, 3 anos e meio, 2 dias, se vai ser às 15h30 da tarde, não tem esse detalhe. Entendeu? Vai acontecer um emaranhado de situações e ele volta. Para o pré-milenista, aí é bem complicada essa resposta de 30 segundos. Para o pré-milenista, pré-tribulacionista, vai ter um cronograma. Para aquele que crê e tal, que vai ser no meio. Tem outro cronograma e tal. O que você é? Pré o quê? Então, eu tenho defendido a ideia, pastor, do milênio. Ele vai vir inaugurar o reino dele, para começar um processo onde ele vai governar. Porque Lucas 21... Ele vai governar na terra. Lucas capítulo 4, quando Satanás intervém sobre ele, Satanás coloca o seguinte: olha, está vendo tudo isso aí, esses reinos do mundo? Isso é meu, eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Jesus não prostrou e não adorou. Jesus falou com ele: não, de forma alguma. Está lá em Lucas capítulo 4, Satanás falando isso aí. Só você pegar lá a tentação, onde Satanás fala isso. Jesus na cruz venceu o inimigo de nossas almas. Com a ressurreição, ele assumiu então agora a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que Jesus não está aqui na terra. Ele saiu. Ele deixou a igreja como sua representante. A igreja agora, nesse período, está caminhando... Aí não dá tempo, Nadine. A igreja está caminhando para poder chegar ao encontro com o Senhor. Quando houver esse encontro com o Senhor, nos ares, a igreja vai reinar com Ele. Porque essa volta de Cristo nos ares, a igreja vai reinar com Ele dos céus. No final do período dos 7 anos de tribulação, de grande tribulação, é que então ele vem e assume o comando, como está em Apocalipse, dizendo que agora sim, o nosso rei assumiu o domínio de todas as coisas, que é quando tocar a última trombeta, entendeu? Das 7 trombetas que serão tocadas. Então assim, há um esquema, há um fluxograma, há umas ideias para serem conversadas, que claro, 40 minutos, meia hora não dá, é difícil verbalizar as coisas do Apocalipse, da escatologia, sem usar termos teológicos, é muito difícil, porque é um ensinamento muito mais profundo do que outros ensinamentos que tem na Bíblia. Então, há várias coisas a serem feitas, né? A sugestão que eu daria é que coloque aí o WhatsApp do pastor Alessandro, o e-mail dele, e quem quiser aprender mais sobre essa visão, que é muito interessante, né? E todas elas são, de certa maneira, sugestões bíblicas, aqui, o pessoal está pedindo para o próximo domingo. Continuar? Não quer que eu fale, não, né, Adriano? Não, Só fala ele? rapidinho a resposta. Deixa eu falar rapidinho. Fluxograma, é fluxograma, não ficar pregando o evangelho a toda criatura. Então, ok. O mundo foi criado, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem se perdeu. O próprio Deus, em amor, enviou seu Filho, no tempo certo. Ele viveu, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos viver. Toda autoridade está sobre ele, e ele vai voltar. E nós cremos. E aí, eu quero terminar dizendo o seguinte: a vinda do Senhor, o Senhor não retarda a sua promessa, 2 Pedro 3,9. Ainda que alguns a tenham por tardia, tem gente que acha que Jesus está demorando. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O que é prioritário aqui? Arrependimento e fé em Jesus. Crer em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O Senhor Jesus está voltando e nós cremos isso. Por quê? Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ou seja, tudo vai ser destruído mesmo, não ficará pedra sobre pedra, e o Senhor Jesus está vindo. Em resumo, creia em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e no seu amor derramado em nossos corações. Você concorda com isso? E ame a volta do Senhor. Concorda com isso? Concordo. E ame a volta do Senhor, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Amém. Obrigado. Quero agradecer ao pastor Hélio a oportunidade. Que coisa boa a gente ter esse bate-papo aqui.
E eu confesso que, olhando o Alessandro, eu sinto que eu preciso estudar muito ainda, viu? Para a gente chegar a discutir melhor. Brincadeira. Brincadeira. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alessandro. Tamo junto. Muito bem. Graças a Deus, né, pela sua vida, mas tenha em mente sempre isso, né? Que esse tempo seja um tempo de despertamento para nós, né? Que seja um tempo da igreja estar ainda mais atenta. Jesus está às portas, isso ninguém nega, né? Pode ser que, como para o pastor Alessandro, ainda falta alguns sinais acontecerem, mas de qualquer maneira, nós que estamos nessa vida, temos pouco tempo para viver aqui. Então, acerte sua vida com o Senhor Jesus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue sua vida a Cristo. Pode mandar também para nós alguma mensagem dizendo uma decisão que você tomou nessa manhã, que nós estaremos orando pela sua vida, indicando uma igreja séria, uma igreja evangélica, para você poder seguir. E ser batista é muito bom por isso, eu amo ser batista, porque é possível nós fecharmos naquelas doutrinas que são essenciais, que são bíblicas, mas naquilo que a Bíblia não é tão clara, temos liberdade para pensarmos diferente, sem isso afetar a nossa comunhão, sem afetar também a certeza daquilo que cremos, porque entendemos que são assuntos periféricos, né? E que a Bíblia, como eu disse, não é tão clara, senão não teria tantas teorias e pessoas que creem de maneira diferente. Nós queremos, antes de fazer o encerramento, orarmos, né? Eu vou pedir ao pastor Alessandro para fazer a oração pelos... Adriano, para fazer a oração pelos nossos motivos de oração, para que já estão aí, não é isso, Elcio? Você pode ler para a gente? Porque nós precisamos orar, não é? Repito, quero lembrar de novo a vocês que estamos no momento de oração pelo Brasil, não é? Estamos orando pelo nosso Brasil, estamos orando pela nossa cidade, no nome do Senhor Jesus, e quero que vocês realmente estejam orando. Quais são os pedidos, Elcio? Núbia pede oração por ela e pelo Enoque. A Graça pede oração também por ela, pelo pastor Durval e pela família, né, que muitos que já foram da igreja hoje estão fora, e isso deixa ela muito preocupada. A Cláudia pede que a gente possa estar unido em oração nesse momento de crise, né, e também pela palavra do Senhor, unidos em oração e pela palavra do Senhor. A Romilda pede oração pela dona Marise, para que Jesus abençoe, né, e entre na vida dela. Nelma pede oração por todas as crianças do Brasil. A Claudete fala que nós devemos continuar orando pelos idosos e por todas as pessoas que estão com risco, né, nessa doença, pelos profissionais de saúde, também os nossos missionários, também os familiares que estão longe. Pede oração assim, por todos que estão sendo afetados diretamente por essa doença. O pastor Hélio Spayer pede oração em favor de todo o pessoal da Escolar SEC, no bairro Nacional, em Contagem. O Tomás pede oração pelo irmão Eli, que ainda está internado. O Carlito pede oração pela família dele, né? Ele é do bairro Santa Rita, da Igreja Metodista, aqui em Valadares. O Evandro pede oração pela família dele, Evandro Reis. E a família Wilbert, que coloca aqui um nome no chat, como toda a família, né? Nós pedimos oração urgente por uma criança de 2 anos, a Marcela, que está internada há 1 mês e fará exame para saber se está com leucemia. Que Deus tenha misericórdia da vida dela e cure. Ela é filha da Mariana, que é cliente, né, do comércio da família. A Andréia Pandini pede por um sobrinho dela que mora nos Estados Unidos, que está com um teste positivo para o coronavírus e está com pneumonia, né, pelo coronavírus. A Animele pede oração pelos nossos governantes, para que os governantes sejam prudentes e também pelo sistema de saúde do Brasil. Então, essas são as perguntas que a gente colheu aqui até agora. Perguntas não, pedidos de oração. Também tem o Sebastião, que sempre, segundo ele, tem enviado, não sei por que não tem chegado, mas orar pela vida dele também, da família. Viu, pastor? Vamos orar. Lembrando de orar mais uma vez
pelo pastor Sócrates, não é? Para que Deus tenha misericórdia daquela vida, possa estar atuando na vida do pastor, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque Tu és a nossa paz. E o Senhor consola, ó Deus, os nossos corações, e o Senhor tem sido o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E queremos apresentar ao Senhor agora, ó Deus, cada um desses motivos de oração aqui apresentados, e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que esteja tratando aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo nesse tempo, que abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas pelas perdas, que o Senhor esteja consolando, ó Deus, cada família, que a graça do Senhor se derrame, ó Deus, sobre a vida de cada um nesse instante. Nos lembramos do pastor Sócrates ali no hospital, que o Senhor visita o teu servo, abençoa aqueles, ó Deus, que estão também internados numa situação semelhante, outros, ó Pai, que estão precisando da Tua intervenção, do Teu amor e graça, da Tua cura. E o principal, ó Deus, é que o Senhor faça a Tua vontade na vida de cada um deles. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre nós, igreja, nesse tempo, nesse dia, que estamos reunidos para orar, para meditar na Tua palavra. Que cada um, ó Deus, do Teu povo, continue testemunhando vigorosamente da presença de Jesus em suas vidas. Que cada um do Teu povo se preocupe com a salvação do próximo, se preocupe com o bem-estar do outro, e que cuidemos uns dos outros na instrumentalidade do Espírito do Senhor que em nós habita. Que sejamos nós cuidadosos, não vagarosos, mas cuidadosos, fervorosos no cuidar, no amar uns aos outros. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada família que está nos ouvindo agora, cada lar, ó Deus, que presencia esse momento de culto ao Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor supra segundo a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção por todos aqueles que estão aflitos, que estão preocupados, ansiosos, mas, ó Deus, que o Senhor aplaque todos esses sentimentos com o Teu amor e Tua graça. Que o Senhor visite a cada um, Senhor. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Abençoa os idosos, ó Deus, nesse tempo. Abençoa as crianças, ó Pai. E visita, Senhor Deus, a Tua igreja como um todo. O Teu povo, bem como, ó Deus, nós também pedimos por aqueles que ainda precisam abrir seus corações para Jesus, numa fé salvadora, aquela que transforma e transforma as vidas em novas criaturas, pois Cristo assim o faz. Nós Te agradecemos por esse momento tão especial e tão rico em que meditamos juntos aqui na Tua palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.